Olá, boa noite. Hoje vamos iniciar, mais uma live aqui pelo nosso Instagram da Vivência. Meu nome é Aline, E quem estiver entrando aí, estiver me ouvindo, por favor, acene para mim que está me ouvindo bem. Por favor, me sinalize. Na semana passada, na última quarta-feira, nós tivemos uma live aqui com a Carita, da Marieta Acessórios. Nós falamos, da importância dos papéis da mulher, no dia a dia, como trabalhar isso com inteligência emocional. E hoje nós vamos ter aqui mais um convidado. Hoje é o Vinícius Franco. Ele é coach, ele é empresário, ele é empreendedor, ele trabalha com negócios, ele mora no Rio de Janeiro. E nós vamos falar com ele, bater um papo com ele sobre a inteligência emocional no mundo dos negócios. Então, o Vinícius, ele é um cara, assim, para mim é top, sou fã dele, Ele sabe muito a arte da negociação, trabalha muito bem com gerenciamento de pessoas, com gerenciamento de equipes, com motivação pessoal, motivação de equipe. Então, a gente vai aí aprender muito com o Vinícius, Então, se vocês trabalham nessa área, se vocês são empreendedores, estão aqui começando a acompanhar a nossa live, assistam, convidam seus amigos, convidam as pessoas que vocês acreditam que devem assistir aí essa live de hoje, ok? Então, eu já vou fazer o convite aqui para o Vinícius, para a gente começar o nosso bate-papo, ok? O pessoal está começando a entrar aí, enquanto a gente vai chamando o Vinícius aqui. Vamos lá, aqui. Esperar o Vinícius aceitar o convite. Já enviei. Aí. Fala, gaúcha! Ai, que honra, hein? Que honra, que maravilha estar conectado aqui com você nessa live de hoje, falando um pouquinho sobre inteligência emocional, sobre vendas, sobre como lidar com isso, Então, o mundo de negócio, o mundo de vendas é um universo que exige muito da nossa inteligência emocional, Sem dúvida, Vinícius. Eu estava falando pro pessoal aqui antes de te chamar, o quanto que eu sou fã do teu negócio, O pessoal, esses dias eu estava conversando com um parceiro meu de trabalho e eu falei, nossa, tu tem que assistir a live, porque o cara é foda, Eu digo, eu não escondo de ninguém quanto fã eu sou tua, quanto eu aprendi. Então, para quem está acompanhando aqui a live e não sabe, o Vinícius foi meu gestor, Eu digo assim, o que eu aprendi de negócios, o que eu aprendi de vendas, o que eu aprendi nessa área foi com o Vinícius, ele me ensinou muito, Então, assim, eu digo, até hoje eu levo o aprendizado dele, assim, para o meu dia a dia, Então, quando eu pensei em falar no mundo dos negócios, trazer esse assunto de inteligência emocional no mundo dos negócios, eu não pensei em outra pessoa, A não ser a te convidar aí para participar com a gente desse bate-papo, que eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que a gente sabe, É isso aí, maravilha. Muito obrigado pelos feedbacks, pelas lembranças. A gente teve uma oportunidade muito bacana, Aline, de trabalhar juntos aí. Trabalhamos em uma empresa na parte de gestão comercial, de vendas. E é um tipo de negócio, O que a gente vendia exigia da gente muita inteligência emocional, tanto no dia a dia, na posição de colaboradores, de líder, de gestor, de consultora de negócio, quanto o próprio tipo do negócio, o próprio tipo de vendas. Então, faço também aqui das suas palavras as minhas, foi uma honra poder compartilhar aí. Foram quantos anos ali, quantos meses trabalhando juntos, hein, Aline? A gente, acho que juntos foi uns 2 anos, Uns 2 anos e pouco, uns mais 2 anos. ou menos. Então, a Eu gente tive dividiu aí a missão de poder levar soluções para a vida das pessoas através dos produtos que a gente vendia. E, como se diz, mandamos bem, Gaúcho? Mandamos bem Eu acho que nas sim. nossas vendas. E Foi uma boa certamente elas, experiência, foi um bom aprendizado. e certamente elas nos impulsionaram, para onde nós estamos hoje, tendo as nossas próprias empresas, podendo também contribuir ativamente com o mundo através dos nossos produtos, A Vivência Coaching aí bombando, fazendo treinamentos de inteligência emocional, contribuindo com várias pessoas, tanto no aspecto presencial, acho que é principalmente em Anápolis,
Anápolis, Hoje a Goiânia, gente está isso, né? hoje a gente tá com o produto presencial, mas já tem, graças a Deus, já tem pessoas aí perguntando quando é que vai ter online, e é a nossa Sim, meta e nosso sim. objetivo, é o objetivo da vivência, até uma online, Uhum. porque as pessoas já estão, de fora já estão querendo fazer os nossos cursos, né? Então a gente precisa atender o É, nosso público, sem dúvida. com Vinícius, me diz certeza, com uma coisa, certeza. o pessoal aqui, né, acredito que tem muita gente que segue a vivência, mas acredito que algumas pessoas estão entrando aqui, mas te seguem também. Então, se apresenta um pouquinho aqui para nós, né, falando um pouco sobre essa tua experiência aí de gestão, de vendas, né? Por que que o Vinícius é conhecido nessa área aí? Maravilha. Então, eu, como a Aline já antecipou, meu nome é Vinícius Franco. Eu sou proprietário do Instituto de Vendas e Comunicação. Então, eu trabalho praticamente com duas grandes vertentes na minha empresa, que é a parte de comunicação, e aí eu estou me referindo a marketing, a como que as pessoas se comunicam e conseguem trazer oportunidades de negócio. E depois que essas oportunidades estão sobre o alcance, né, do vendedor, do infoprodutor, ou do empresário, do empreendedor, enfim, como que ele converte isso em vendas e gera receita. Então, de forma resumida, eu sou publicitário de formação e apaixonado na área de vendas, na área de negócios. E eu acredito fielmente que o vendedor, ele é um profissional que ajuda a encontrar uma solução para algum problema, para algum desafio através da venda, né? Ele facilita um cliente encontrar uma solução através da venda. Então, eu sou apaixonado em vendas, apaixonado em ajudar as pessoas através das vendas. Olha que legal, estou vendo aqui a Aline, outra Aline, que trabalhou também Tô vendo. falando sobre a liderança e tudo mais. Obrigada, Aline. Então, eu vejo que é isso, né? Eu sou um cara muito apaixonado por comunicação, sobre como a gente se expressa, como a gente se comunica, e também como converter oportunidades de negócios em vendas. Sim, sem dúvida, né? É uma área assim que quando a gente acredita naquilo que a gente está vendendo, né? Eu digo assim, quando a gente gosta daquilo que a gente está vendendo, eu acho que a venda acaba sendo como uma consequência, né? Porque tu está ali para auxiliar a pessoa que está te ligando, né? Auxiliar a pessoa que está te procurando para solucionar um problema dela, para solucionar uma dor dela, né? Então a venda, Uhum. quem entende bem de vendas, quem gosta de vendas, vê desta maneira, né? Não como algo É, porque antigamente ficou muito, não sei se tu concorda, mas tinha muito, é vendedor, e ninguém gosta de falar que é vendedor, né? Hoje acho que quebrou um pouquinho isso, né? Porque ficava aquela coisa uhum. que queria enfiar um produto, né, no outro. Mas hoje não, hoje virou muito mais um jeito de auxiliar o outro, né? De trazer uma solução para o problema dele. Seria mais ou menos isso que você ensina as pessoas? Perfeitamente. Eu acho que existe uma palavra-chave dentro do processo de vendas, que é a posição que o vendedor tem de querer ajudar o próximo, entendendo que o seu produto vai ser uma solução de um problema, independente do que ele vende. Se esse cara vende um carro, se esse cara vende, se o vendedor vende um imóvel, uma formação, um treinamento de inteligência emocional, se vende roupa, se vende calçado, se vende pacote de viagem, independente. Quando o vendedor tem essa intenção de ajudar o próximo, naturalmente o cliente ele vai querer ser recíproco e vai querer ajudar também o vendedor, talvez consumindo aquele produto ou não. Então, como eu disse, né, eu vejo que a venda é uma maneira de você ajudar o cliente a encontrar uma solução. Né? Você ter esse olhar de querer ajudar a pessoa. Né? E me diz uma coisa, Vinícius, para a gente entrar um pouquinho aqui no nosso tema, que eu quero, a gente vai entrar bastante aí no mundo dos negócios, gestão, de vendas, sobre como é que usa a inteligência emocional, mas eu quero que tu dê o teu conceito para ti. O que que é inteligência emocional na prática? Porque conceito a Uhum, gente busca no Google, né? Mas na prática, para ti, o que que uhum. é inteligência emocional? Quando a gente, vamos pensar nessas duas palavras, né? Inteligência e a emoção. Então, primeiramente, quando eu penso em inteligência emocional, primeiro ponto, inteligência significa você ter um conhecimento a respeito de um determinado assunto.
é você conhecer um determinado assunto, seja de maneira técnica, seja de maneira comportamental, seja de maneira emocional, enfim. Então, inteligência é você ter um conhecimento, você ter ferramentas. E quando a gente fala de emoção, a gente fala dos sentimentos que a gente tem. Então, se eu for falar na maneira prática, é a gente ter um conhecimento de como lidar com as emoções. E detalhe, muita gente fala que é necessário ter inteligência emocional para lidar com coisas que não são boas, com emoções ruins. Mas muitas pessoas não sabem nem lidar com também emoções positivas, né? Quando ganha alguma coisa, quando consegue conquistar um objetivo. E a pessoa acaba não tendo nem inteligência emocional também para poder usufruir de aspectos e sentimentos positivos. Então, de maneira prática, eu acho que é a pessoa ter ferramentas práticas, é ter noções, é ter conhecimentos para poder lidar com alguma emoção, seja ela positiva ou seja ela negativa. Ótimo. E me diz uma coisa, então, usando essa sua inteligência emocional, né? Você já liderou muitas pessoas, muitas equipes, né? Você já teve bastante, tem muito tempo de experiência de gestão de pessoas, né? Hoje, mais ou menos, quantas pessoas você tem na sua equipe gerenciando? Na sua empresa? Nesse exato momento, são 16 pessoas. São 16 pessoas na sua equipe, mas qual foi a maior equipe que você gerenciou? 25. No total, pegando todo mundo que eu já gerenciei, já foram mais de 120 colaboradores. A maior equipe foi mais ou menos com 25 pessoas e atualmente o time ele está com 16 pessoas. 16 pessoas. E como é que tu usa essa inteligência emocional para gerir a sua equipe? Dá dica, pessoal, que é gestor, que é empreendedor, que precisa saber lidar com a equipe, né? Como é que utiliza isso, essa inteligência emocional na gestão das pessoas, né? Na gestão de equipes? Eu acho que independente se a pessoa está num cargo de gestão ou se ela está num cargo mais operacional, independente também se é uma gestão de primeiro nível, ou seja, um supervisor fazendo gestão de um time, ou então um gerente fazendo gestão de supervisores, e esses supervisores de time, independente de qual seja a posição hierárquica dentro da empresa, existem alguns conceitos que são básicos, algumas práticas que são básicas no que diz respeito à inteligência emocional. E quando eu estava falando sobre a minha percepção sobre inteligência emocional, eu disse que inteligência emocional nada mais é do que você ter uma inteligência, um conhecimento sobre aspectos relacionados à emoção. E aí, pegando essa premissa, eu entendo que a pessoa ter um autoconhecimento técnico e comportamental influencia positivamente na inteligência emocional. Em qual sentido? Vamos pensar na não inteligência emocional, pessoas que não conseguem lidar com alguns aspectos que acontecem no dia a dia. Ou o gestor na sua posição de liderança, ou um colaborador no seu aspecto mais operacional. Muitas das vezes, essas pessoas não conseguem lidar com algum ponto negativo que aconteceu na sua vida profissional, e geralmente é por falta do conhecimento. É falta do autoconhecimento, é de técnicas e ferramentas ou de entender quais são os seus próprios pontos fortes, seus pontos que precisam ser desenvolvidos. Então, por exemplo, vamos pegar na área de vendas. Um vendedor está conversando com o cliente por telefone ou presencialmente e ele recebe um não. O cliente fala um não bem objetivo e direto. Olha, não gostei do seu produto, não quero. O que acontece? A inteligência emocional pode ser um gap desse colaborador, desse vendedor, e ele não sabe lidar, ele acaba não sabendo lidar com essa negativa, com essa objeção. O que ele faz? Ele simplesmente se permite desistir da venda. Ele fala assim, não, tá tudo bem, a pessoa disse não, então não vou continuar nessa negociação. Então isso significa que talvez se ele tivesse um conhecimento técnico sobre o produto, ou sobre como entender o perfil do cliente, ou sobre como entender como se lida com objeção, certamente ele teria uma inteligência emocional para lidar quando ele recebesse esse não. Esse então, não, essa questão que tu falou. Esse não que tu falou, né? Eu sempre percebo. Ótimo. Desculpa, pode falar, terminei. Esse não que tu fala, eu percebo muito, às vezes, como
né? Ou às vezes, né, pego algum cliente para fechar alguma venda, enfim, e aí eu recebo não, né? Daquele cliente. Ok, às vezes realmente não é o momento da pessoa, dela fazer, às vezes a gente percebe que não adianta insistir, não adianta pensar em estratégia diferente, não é o momento dela para participar. E aí, o que eu percebo, né? Eu não fico pensando assim, é o mercado que tá ruim, é o mês de julho que tá fraco, é não sei o que tá, né? Que o meu produto que não é bom, sei lá, eu não fico pensando nisso. O que eu sempre procuro pensar é o que eu fiz de errado nessa venda, né? Eu trago para mim o que eu poderia ter feito melhor para ter convencido o cliente, né, a fazer esse fechamento, né, a aceitar esse produto. Porque se houve o primeiro interesse de ele me procurar, né, um primeiro interesse dele, talvez um pequeno, né, gatilho ele teve para ter interesse no produto, né? Então, eu sempre procuro trazer. A falha foi minha de não conseguir fechar. Então, eu vejo muito isso usando a inteligência emocional, um dos pontos que é a autorresponsabilidade, né? É não ficar culpando fatores externos e sim me responsabilizando por aquilo. E isso faz eu perceber o quê? Tá, com esse cliente, ok. Então, agora eu preciso fazer melhor com o outro para não errar da mesma forma, né? Vendo como uma forma de aprendizagem. Tem mais ou menos sentido com como você falou? Perfeitamente. E quando a gente faz esse tipo de questionamento, qual foi o ponto nessa venda que me fez perdê-la? Esse é o processo de autoconhecimento que eu estava me referindo como o primeiro pilar no Uhum, processo de inteligência emocional em vendas. Então, uhum, se eu faço um auto-julgamento, acho que nem a palavra julgamento não é nem melhor, mas um processo mesmo de autoconhecimento e pontuar aqueles pontos técnicos ou comportamentais na venda que me fizeram perder essa venda, isso me fala assim, opa, peraí, então deixa eu me desenvolver tecnicamente nesse assunto, que no próximo eu vou me sentir mais preparado. E a sensação de se sentir mais preparado traz uma sensação de inteligência emocional quando houver uma segunda objeção, quando a pessoa acabar lidando com isso novamente. E aí, eu quero só aproveitar esse assunto aqui rapidão, sobre uhum, objeção, para dar uma dica, que é o seguinte, se eu pudesse, eu tenho um treinamento que é só sobre objeção. E se eu pudesse resumir esse treinamento em uma frase, seria: a objeção, ela, na verdade, existem 3 tipos de objeção. A primeira objeção, a gente chama ela de mentirosa, que é quando o cliente fala uma mentirinha para poder, tipo, mandar o vendedor embora. Como, por uhum. exemplo, quando a gente entra numa loja de shopping, a gente não gosta lá de uma roupa ou de um sapato, e o que a gente fala para o vendedor quando a gente está Vou no dar uma shopping? voltinha. Vou Na dar uma volta eu voltinha e compro. já volto. Mas nunca voltou. O vendedor está lá esperando até hoje. Então isso é uma mentira. Porque a gente entende que, eu falo assim, os clientes entendem que quando a gente fala um não, a gente está ferindo as emoções do Uhum. vendedor. Então a gente prefere falar que a gente vai dar uma voltinha do que ser simplesmente honesto e falar assim, olha, eu não gostei do seu produto e isso não tem a ver comigo. Então, primeiro tipo de objeção, né, a mentira. O segundo é o impedimento. E geralmente, a grande maioria das objeções são impedimentos. O que é o impedimento? É um aspecto pessoal que impede a pessoa de tomar uma decisão. E esse impedimento, ele não é fixo. Ele não é algo que vai impedir esse cliente de tomar a decisão para sempre. Como, por exemplo, a forma de pagamento. Então, por exemplo, a Vivência está fazendo um curso de inteligência emocional em Goiânia e o cliente ele não tem. Vou viajar aqui, vou ilustrar só um cenário. Uhum. Ele não tem cartão de crédito, ele não tem cheque, ele só consegue pagar à vista, ele quer parcelado. Ele só tem Uhum. dinheiro para pagar à vista. Isso não é uma objeção, isso é um impedimento. E o vendedor ele tem que ter o feeling de entender e separar o que é objeção e o que é impedimento. E existe o terceiro tipo de objeção, que é a verdadeira. É quando o cliente Uhum. realmente, verdadeiramente, ele não tem a possibilidade de querer aquele produto. Então, se eu pudesse resumir uma dica para o vendedor ter inteligência emocional quando ele recebeu um não de um cliente num processo de vendas, é ele, primeiro, entender se aquela objeção ela é real, ela é verdadeira, ou se é apenas um impedimento. E aí, sabendo
que é um impedimento, ele entender e perguntar para o cliente o que, que eu posso fazer para te ajudar, levando em consideração que isso é um impedimento. Por exemplo, supondo que seja forma de pagamento, e você faz essa perguntinha-chave, se eu resolver essa questão, a gente fecha? Se o cliente disser sim, significa que aquela objeção era verdadeira. Se ele dizer, ele fala assim, olha, não, a gente não consegue fechar, significa que ainda existem outros pontos relacionados à objeção que esse vendedor ele precisa investigar. Então, receber não, eu vou te falar um negócio, Aline, a grande maioria das vendas que eu já fiz na minha vida, se eu pegar desde o início da minha carreira, como vendedor, como consultor de negócio, como gestor de vendas, e hoje empresário nesse ramo, os meus times, as equipes que eu gerenciei, nas empresas que eu tive a oportunidade de ser gestionário comercial, juntando todo o faturamento, hoje, os meus times já devem ter faturado em volta de 60 milhões de reais. E eu posso afirmar para você que a grande maioria das pessoas que compraram foram pessoas que disseram não. E se meu time não tivesse inteligência emocional para lidar com esse não, para receber esse não, certamente 60 milhões não seria nem a metade da metade. Então, ponto importantíssimo nas vendas. Todo cliente, a grande maioria dos clientes, eles criam objeção. E a capacidade do vendedor de fazer com que o cliente exteriorize a objeção é o que vai fazer com que ele consiga lidar com isso. Sem dúvida, né? A gente aprender a lidar com esse não e não se frustrar, né? Não ficar ali, não consegui para um, aí desmotiva e aí já perde a vontade, já não liga para outro, já não entra em contato com o outro, porque já levou um não ali, né? É saber, eu brinco às vezes, né? Eu digo assim, cada não a gente tem que somar, é menos um não, né? Eu digo, olha, cada 10 não é um sim, então vai diminuindo, né? Em cada não que tu leva tem que comemorar, tá mais próximo do próximo sim, né? Tem que olhar por uma outra perspectiva, senão a gente fica, cada não que a gente vai levando vai desmotivando. E um outro ponto importante é que quando o cliente fala não, ele não está falando não para o produto para sempre. Ele está falando não naquele momento. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é me ajuda a comprar o produto de você. Eu ainda não me sinto confiante o suficiente. Eu preciso de mais argumentos. Existe um termo muito presente no marketing digital e também nas vendas, que é nutrição do lead. Nutrição do cliente. O que significa isso? É você nutrir o cliente preparado para compra, ele vai estar. Então, teu esse áudio é um... sumiu. Voltou, 1, 2, 3, testando. Não tô te ouvindo. Som. 1, 2, 3, som. Consegue me ouvir agora? Pessoal, vocês Tá me estão ouvindo? ouvindo, Vinícius? Estão me ouvindo? Quem está ouvindo, Quem dá um tiver ao vivo, dá um joinha oizinho aí. Eu vou sair e vou entrar de novo. Alguém está ouvindo? Ok, tá ouvindo? Tá, peraí. Deixa eu chamar o Vinícius novamente, porque eu acho que o áudio dele sumiu. Aqui. Tá. Pronto. Pronto, Está me agora ouvindo, sim. Aline? Agora sim. Agora sim, aí sim, aí sim. Vamos lá, então a gente está falando dessa objeção. Então é isso. A grande maioria dos clientes, eles falam não, eles geram objeção. E a gente precisa ter essa inteligência emocional para poder lidar todas as vezes com o cliente fala não. E ele vai falar. Fique tranquilo, ele vai falar. E o que eu estava dizendo antes do áudio cortar? Eu estava falando que a grande maioria dos clientes, eles estão dizendo que, na verdade, eles não querem comprar naquele momento. E a gente precisa, na posição de consultora de negócio, de vendedores, de empreendedores, a gente trazer informação para que a pessoa se sinta confiante para tomar uma decisão. A gente, às vezes, fica pensando que
o cliente já sabe de tudo no processo de compra ou sobre o produto, e ele não sabe. Então, ele precisa se sentir confiante de que aquele produto que ele vai adquirir vai trazer um retorno financeiro, ou um benefício emocional, ou algum retorno, independente de qual seja o aspecto. Então, é muito importante a gente saber que durante um processo de vendas, você precisa nutrir o lead de informação para que ele cada vez mais sinta confiança. E quando o cliente disser não, eu repito, é perguntar para ele, por que você está me dizendo não? O que está impedindo você de tomar essa decisão? E aí que vem a inteligência emocional. E o segundo pilar, que é o autocontrole. Então, o primeiro pilar que eu tinha comentado contigo é o autoconhecimento da pessoa e o vendedor, o consultor, o empresário, o infoprodutor, o empreendedor, ele realmente saber quais são os pontos, os aspectos que ele acredita que ele precisa melhorar. Esse é o primeiro ponto. E a pergunta simples do primeiro pilar que esse profissional precisa responder é: quais são, olha, essa pergunta é massa, hein? Quais são os conhecimentos técnicos e os conhecimentos comportamentais que eu preciso ter para ter mais inteligência emocional? É se fazer essa pergunta, escrever e ir para cima, procurar curso, conhecimento, técnica, livro, o curso da Vivência Coaching, para poder ter mais inteligência emocional para lidar com isso. O segundo pilar é o autocontrole. É na hora de receber um não, o cara fala assim, ok, tá tudo bem. Entender que isso faz parte do processo de negociação, isso faz parte do mundo de negócios, e a partir daí você conseguir fazer ter um autocontrole e continuar o processo de venda. Como eu te disse, a grande maioria dos clientes dizem não. Desses 60 milhões de reais que os meus times já venderam, eu posso dizer que 50 milhões foram de pessoas que falaram assim, não, eu não vou comprar seu produto. Não vou comprar seu produto. E aí vem a inteligência emocional, o autocontrole de não receber isso como um baque. E aí você... Tem muita gente que fala que a venda começa quando o cliente fala não. Olha aqui, olha isso. A venda começa quando o cliente fala não. Sabe o que é pior? É quando o cliente não fala o não. Ele simplesmente fala, não, eu vou pensar a respeito e some. Quando o cliente fala não, significa que ele está pedindo, ele está te implorando para que você ajude ele a transformar o não em um sim. Ele está precisando de mais informação. Ou ele não confia em você ou no produto. E ele precisa trazer mais confiança. Exatamente. Exatamente. Aí você falou desses pilares, né? E um dos pontos também da inteligência emocional, falando ainda nessa área de vendas, é o conhecimento do outro e o gerenciamento do outro, né? Então eu acho que é um pouco importante também a gente buscar conhecer da melhor forma possível o cliente, né? Conhecer a pessoa que está ali querendo comprar aquele produto, né? Para gerenciar ele, para saber como trabalhar uma melhor negociação com ele, porque às vezes o jeito que tu negocia com um vai ser totalmente diferente com o outro, né? Então conhecer o cliente é importante também. Perfeito. E a gente pode chamar esse terceiro pilar aí de empatia. É simplesmente entender a necessidade do outro. É se posicionar, se colocar no lugar do outro e poder ajudá-lo no que ele precisa. E aí existe um ponto que é importante, quando a gente começa a entender a necessidade que o outro tem, a venda acontece, isso é uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, o processo de vendas não é sobre o vendedor vender o produto, e sim sobre o cliente comprar algo que vai solucionar um problema que ele tem. Então, qual que é a habilidade que o vendedor precisa ter? É a habilidade de descobrir 2 pontos. Qual é a necessidade que o cliente tem, qual é a dor que ele tem, qual é a dificuldade que ele tem e qual é o benefício que ele espera. Todo mundo que compra alguma coisa, independente de qual seja o produto, segmento de mercado, ele tem uma necessidade de resolver um problema e ele tem uma necessidade de ter um benefício, um ganho. Então, é simplesmente o vendedor ter a inteligência para perguntar, ter a sensibilidade, a empatia de querer entender o cenário do outro, de querer entender a necessidade que ele tem. E aí fazer uma venda personalizada. É uma venda com a intenção de entender qual é o problema que ele tem. E aí vem o que eu falei lá no começo, é você ter a intenção de ajudar, é você ter essa boa intenção, é você trazer uma empatia, é você traduzir e imprimir isso nas suas palavras. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, como eu posso te ajudar? Essa é uma perguntinha clássica de vendas,
muita gente utiliza isso, mas quando você fala isso genuinamente, quando você tem isso impresso no seu DNA, nos seus comportamentos, o cliente percebe. Muitas das vezes, Aline, teve vendas em que eu vi que meu produto não ia solucionar o problema do cliente. O cliente queria comprar meu produto e eu falei assim, honestamente, meu produto não vai te ajudar. O vendedor que fica focado na venda, no faturamento e na receita, geralmente esse cara ele não tem muito sucesso. Ele pode ser agressivo e tudo mais, mas quando o seu olhar é mais voltado para ajudar o cliente, aí a situação muda completamente. Uma vez eu vi uma frase que fez muito sentido para mim, que eu sempre falo, né? Não lembro quem foi que falou a frase, mas fala assim, quando você tira o olho do dinheiro, o dinheiro vem para o bolso, né? E é exatamente isso, não queria só fechar a venda de qualquer jeito, né? É olhar para a necessidade do cliente. Nossa, eu já fiz isso demais lá na Vivência, Vinícius, de correr cliente, dizer, olha, não é o nosso curso que vai te auxiliar. Até porque a gente trabalha com inteligência emocional, então vai pessoas lá que às vezes têm uma situação um pouco mais delicada. E eu falo, olha, eu não sou psicóloga, eu acredito que a sua questão seria alguma terapia com outro profissional, né, em outra área, enfim. Então eu sempre procuro, eu falo para o pessoal que trabalha comigo, conheça a pessoa que está vendendo, porque é muito perigoso a gente colocar numa sala de aula, são 7 semanas lá na Vivência, no nosso programa de inteligência emocional, e daqui a pouco a gente desperta algum gatilho, algum trauma, alguma coisa que ela não está preparada para aquilo, né? Então, a gente toma muito cuidado em conhecer realmente quem está querendo, quem está buscando. E eu já disse várias vezes, olha, já teve alunos que o ano passado procuraram, a gente conversou e juntos entendemos que não é inteligência emocional, a pessoa fez terapia e um ano depois, já se sentindo preparada, queria trabalhar outra área, queria trabalhar a questão mais de gestão de equipe e fez um ano depois o programa. Então, eu não perdi o cliente, ele entendeu que aquele momento não era para ele, né? E eu que mostrei. Então, a gente tem que saber um pouco esse conhecer o outro e ser íntegro, né? Com a pessoa que você está trabalhando, né? Entregar o produto. Porque não adianta, quando a gente entrega algo de resultado, Vinícius, as minhas turmas da Vivência, do Inteligência Emocional, a gente fala lá, 99% fecha por indicação. Às vezes tem alunos, esses dias teve uma aluna que me chamou e falou assim, Aline, eu vou te passar alguns contatos de pessoas que eu falei que tem que fazer o teu curso. Ela me mandou 47 contatos no WhatsApp. Eu falei que dera todos fizessem isso. Então, sinal que, né, quiseram todos os clientes fizessem isso. Então, por que ela me passou 40? Fora que ela já tinha me mandado outros dias, né? Então, assim, por que ela fez isso? Então, porque ela teve um resultado, né? Um resultado excepcional fora da curva, né? Perfeito. Então, assim, Aline, resumindo, eu acho que, falando sobre esse pilar específico da empatia, existe um ponto que é muito importante, que eu falo muito nos meus treinamentos. Inclusive, hoje eu recebi 2 colaboradores novos no meu time, na área de vendas, e aí eu estava fazendo um treinamento com eles sobre preço e valor. Em vendas, isso fica muito claro, né? Existe uma diferença entre preço e valor. Preço é o que o cliente paga, é o dinheiro que sai do bolso, é o investimento que ele faz. A gente está falando de um cifrão, de um dinheiro, de um número. E valor é algo que agrega para ele, né? O que o pessoal fala de valor agregado. É o benefício que ele tem adquirindo aquele produto. Então, existe essa diferença clara de preço e valor. Então, o preço é o que você paga, o valor é o que o cliente leva. E aí tem um ponto importante que é o seguinte, existe uma regra nas vendas que você já deve ter ouvido eu falar muito sobre isso na época que a gente trabalhou juntos. Nunca fale o preço antes de agregar valor. Essa é uma regra básica das vendas. Nunca fale o preço antes de agregar valor. Porque quando você fala o preço primeiro, a pessoa não entendeu o valor do produto. Pode ser que ela ache caro, independente do preço que você falou. Então, uma regra básica, um pilar básico de vendas, primeiro você agrega o valor e depois você entrega o preço. Só que eu complementei essa frase, que é o seguinte, nunca fale o preço antes de agregar valor e nunca fale sobre o valor agregado do produto sem saber o que o cliente valoriza. Então, se você entender qual é o cenário que o cliente está inserido, o que é um valor para ele, o que ele acredita que é benefício, então, existem essas 3 etapas. Primeiro, eu entendo o que é valor, qual é a necessidade que o cliente precisa, quais são os benefícios que ele espera,
qual é a expectativa que ele tem sobre o seu produto. É perguntar para ele, deixa eu fazer uma pergunta. Supondo que você adquira meu produto, quais são os benefícios que você espera dele? O que você espera ganhar? Isso você vai entender qual é o valor que ele espera para ele. Depois disso, você agrega e por fim fala o preço. Então, pensando nesse conceito, a primeira etapa do processo de vendas é você entender o que o cliente valoriza. E aí, a partir do momento que você vende o que ele acredita como valor agregado, aí a inteligência emocional para lidar com a objeção vai ser muito mais fácil, porque daí você retoma, quando um cliente, por exemplo, te disser não, você retoma o que ele disse para valor, o que para você, o que para ele era valor. Fulano, quando a gente estava iniciando aqui o nosso bate-papo, você disse que isso é um valor para você. E com isso, com o meu produto, você vai conseguir adquirir esse valor. Então, por que isso é um impedimento hoje para você fazer a compra desse produto? Então, você consegue fazer, você consegue retomar isso. Exatamente. Nossa, eu tô aqui, assim, a gente ficava horas aqui, eu tô aprendendo, relembrando várias coisas, assim, de quando a gente trabalhava, de vendas, enfim. Então, isso foi uma coisa muito importante. Eu lembro que na época que a gente trabalhou junto, você fez eu colar um post-it no meu computador que eu tinha dificuldade do fechamento. Aí tinha uma frase no meu computador colado, né? Vamos fechar, e aí, vamos fechar. Então, é não ter medo também de dar uma pressionadinha no final, né, da venda, né? E aí, vamos fechar? O que está faltando, né? E não deixar aberto, é ser um pouquinho mais, às vezes, agressivo, porque às vezes o cliente está esperando isso também, né? Esse fechamento, né? Então, isso é muito importante. Mas você estava falando agora há pouco de estar treinando, né? Alguém da sua equipe hoje, que entrou colaborador novo e estava treinando ele. E para mim, a maior experiência que eu tive contigo foi essa questão de como gerir as pessoas, né? De como motivar a equipe. Eu até no meu programa de inteligência emocional, eu falo lá sobre as 5 linguagens do amor. E eu falo, gente, isso aqui não levem só para casa para trabalhar com o marido e com a esposa, com a namorada e com o namorado, não. Né? E eu até falo, né, que tu usava muito isso com a tua equipe, na tua gestão, conhecendo as pessoas até nesse âmbito, né, de saber o que para cada um é importante. Então, falando ainda dessa inteligência emocional, como é que tu usa isso com a tua equipe, para motivar a tua equipe, para ser um líder inspirador, né? Que nem teve a Aline, minha xará, que falou, né, que não esquece a tua liderança. Eu também, já fazem mais de 4 anos, olha só quanto tempo se passou, que a gente não trabalha junto. Então, e eu ainda sempre falo, olha, foi o melhor gestor que eu já tive, aprendi demais, né? Como levar isso para a equipe, né? Como ser esse líder que inspira, que as pessoas querem estar junto, que as pessoas ficam... Eu lembro que a gente ficava trabalhando, eu ficava quase até 10 horas às vezes, na empresa. E nem vi o tempo passar, estava ali, porque não pela empresa, mas pelo nosso trabalho juntos, né? Pelo que eu estava aprendendo ali. Então, como é que tu leva isso, né, para a tua equipe? Dá uma dica aí para os empreendedores, empresários que têm equipe, que gerenciam pessoas que precisam aprender esse dom aí teu. Sim, na verdade, quando a gente fala dessa palavra, né, motivação, se a gente fosse fazer uma analogia, se fosse fazer uma associação, destrinchando essa palavra motivação, é você simplesmente descobrir quais são os motivos que levam um colaborador para ação. Então, motivação. O que leva um colaborador, um vendedor, a fazer aquilo que ele precisa fazer? Existem aspectos que são profissionais, existem aspectos que são pessoais. E aí um ponto que eu acho importante é que o colaborador, e aí colocando na posição de gestor, o gestor ele não pode permitir que o colaborador esteja no trabalho simplesmente por conta de aspectos financeiros. Esse é um pilar importante na vida de todo mundo precisa de dinheiro para conseguir conquistar as coisas, mas principalmente entender o que o colaborador entende como conquista, o que ele quer ganhar, aonde ele quer chegar, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. Então, é você ter um bate-papo com o seu colaborador e profundamente ele entender o que faz ele se mover fora do ambiente de trabalho e fazer com que ele faça uma associação. Nesse treinamento que eu estava fazendo hoje com esses 2 colaboradores, a minha primeira pergunta, meu primeiro slide está escrito assim: qual é o seu sonho
Por que você está aqui na empresa? Por que você está entrando hoje na empresa? O que te motiva, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal? Então, assim, vou compartilhar duas coisas que aconteceram recentemente no meu time e que me deixou, assim, muito, muito, muito feliz mesmo. Duas colaboradoras, uma foi esse mês e a outra foi no mês passado. Elas compraram um imóvel. Elas conseguiram comprar, sair do aluguel e adquiriram um imóvel, compraram uma casinha, enfim. Isso significa que elas conseguiram realizar um sonho da sua vida pessoal através, colhendo frutos do seu trabalho, da sua vida profissional. Então, é fazer essa associação, é entender a necessidade de cada colaborador, tanto nesses aspectos, vamos colocar entre aspas, mundanos, né? Então, quero fazer uma viagem, quero comprar uma roupa, uma bolsa, quero comprar um imóvel, enfim, um carro, quanto outros aspectos mais sensíveis de qual que é a necessidade que essa pessoa tem, às vezes é de ser ouvida, às vezes é uma necessidade de ser desenvolvida, às vezes é de ter um conhecimento técnico, às vezes é simplesmente ter uma inteligência emocional para lidar com coisas dentro ou fora do trabalho. É você ter uma amizade com o seu colaborador sem trazer uma intimidade, existe essa diferença de amizade e intimidade, e com a intenção de desenvolver esse colaborador. Eu estava conversando com esses dois colaboradores esses dias, e aí um deles veio para mim e falou assim, Vini, desculpa por vir aqui te fazer essa pergunta, eu sei que você é um cara muito ocupado. E eu falei para ele assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Na grande maioria das empresas, a gente vê líderes dizendo que os seus colaboradores estão ali para servi-los. A grande maioria das empresas, qual que é a arquitetura do departamento? Temos um gestor e abaixo do gestor temos um monte de colaborador que serve um objetivo que é falado sobre que esse gestor falou. Na minha percepção é exatamente o contrário. O gestor, ele é servidor. Quem serve o time é o gestor e não o colaborador. Quem está ali para servir é o gestor. E como que ele serve? Desenvolvendo os colaboradores. Esse é o papel do líder. O líder é aquele que serve e não aquele que é servido. Então eu acho que, como eu levo isso para a minha vida profissional todos os dias, eu acho que isso faz uma diferença. Está no meu DNA. Eu estou em um departamento, numa empresa, fazendo uma consultoria para servir as pessoas e não para ser servido. Muito bom. Vini, na semana passada, né, nós começamos essas lives, né, e a gente está sempre falando de inteligência emocional. E na semana passada a gente falou com a Carita, que ela é empresária aqui em Anápolis, né, tem uma empresa de acessórios, né, ela gerencia pessoas, mas ela também é mãe, ela é esposa, né, ela, como ela fala, ela é cristã, ela tá grávida também agora, enfim. E a gente brinca com ela, né? Ao mesmo tempo ela consegue estar sempre bem arrumada, bonita, maquiada, se cuida, né? E a gente trouxe o assunto de inteligência emocional, né, relacionado ao papel, a diversidade de papéis que a mulher ocupa no dia a dia, né? Então ela falou muito, ela deu uma dica aqui para o pessoal sobre planejamento, né? Que ela falou assim, eu não começo meu dia sem planejar, sem colocar tudo no papel. Até um tempinho de brincar com meu filho tá no meu planejamento do meu dia. Né? Então, ela consegue organizar o dia e assim ela consegue manter o controle emocional dela. Porque ela diz que o dia que ela não faz isso, ela se sente perdida e aí fica estressada, fica ansiosa e perde o controle emocional. Então, foi essa dica que ela deixou aqui para o pessoal que estava assistindo a live, né? Sobre o tema dela. Né? Então, eu estou trazendo diversidade de assuntos, mas trazendo a inteligência emocional para mostrar para as pessoas que quando elas procuram a vivência, eu quero desenvolver inteligência emocional para usar na minha gestão. Não, eu quero aprender inteligência emocional porque eu preciso melhorar meu relacionamento. E eu quero que as pessoas entendam que inteligência emocional muda a gente. Então, seja na área profissional, pessoal, relacionamento, financeiro, muda a gente. E isso acaba implicando todas as áreas da nossa vida, né? Então foi muito legal o papo com a Carita, né, na semana passada. Hoje já trouxemos um lado diferente, porque todo mundo, não adianta, a pessoa que diz aqui que não trabalha com vendas é mentira. Qualquer área que a gente trabalha, a gente está vendendo,
né? Porque a gente está se relacionando com o cliente, seja cliente interno ou seja cliente externo, né? Seja com a gerência da equipe, porque a gente tem que se vender para ganhar uma promoção, enfim, todas as A áreas a gente gente está vende trabalhando o tempo algumas todo. o tempo inteiro, né? A gente E a brinca até gente para vende, conquistar o crush lá na inclusive, balada, a gente está vendendo, né? a gente vende, inclusive, quando a gente se ausenta da venda. Quando a gente não fala nada. A gente tá vendendo uma imagem, a gente está vendendo um posicionamento. Eu estou me posicionando como um cara ausente e eu não quero vender. Isso é vender uma imagem também. Sem dúvida. Então, eu queria que tu deixasse aqui, né, uma dica para o pessoal que está nos assistindo, né, seja empresário, empreendedor, colaborador, para quem está nos assistindo aqui, uma dica que você acha assim, que não pode deixar faltar nessa live, que fale um pouquinho sobre essa importância da inteligência emocional, sobre o mundo dos negócios, sobre a nossa vida profissional. Deixa uma dica aqui para o pessoal, importante, assim, que você disse assim, olha, para fechar com uma chave de ouro aqui a live. E sobre vendas, e sobre a área de negócios. Isso? Pode ser, a área que você quiser. A Tá, dica, legal. assim, que você acha, assim, que não pode deixar passar, a dica do Vini. Beleza, é o seguinte. Tem uma frase que eu acho que é uma frase clássica, que a gente pode imprimir ela aqui e ela se encaixa perfeitamente, que é o seguinte. As emoções, elas são contagiantes. E esse é o princípio básico de todas as relações. Viver em sociedade é uma arte e a forma como expressamos as nossas emoções ou reagimos a elas é contagiante. Então é o seguinte, vendas é emocional. Toda compra é emocional. Então, como que você vai para o campo de negócios? Como que você está consigo mesmo? Ou consigo mesmo? Como estão suas emoções? Você vai para a vida todo meio borocrochô, comecei meu dia, ó céus, ó vida, hoje é segunda-feira, que saco. Ou você vai com sangue nos olhos? Esse termo, sangue dos olhos, é um termo muito clássico nas vendas, mas nada mais é do que você ir motivado, com energia, para poder fazer uma venda. A venda, ela é emocional. E emoção contagia. O que acontece, olha que engraçado, você está no metrô, você está no ônibus, e alguém está ouvindo alguma coisa, essa pessoa começa a rir demasiadamente. Você olha para essa pessoa, o que você faz? Você dá uma risadinha, você acha engraçado. A emoção, a felicidade, esse aspecto positivo contagia. É contagiante. Da mesma maneira como se você vê alguém chorando muito, copiosamente. Você tem uma empatia, você fica emocionado também. Sua energia abaixa, sua emoção fica mais negativa. Você faz uma empatia com aquilo. Então, se a venda é emocional, se a compra é emocional, com qual emoção que você vai para a venda? Com qual energia que você vai para a venda? Teve um cara que há muito tempo atrás, ele tinha um time que ele fazia vendas por telefone. E aí ele estava olhando os vendedores, as vendedoras, e todo mundo vendendo assim, ó. Ah, então quer dizer que você quer comprar esse plano de celular? Entendi. Então, e a pessoa fisicamente, o olhar da pessoa estava para baixo. O que ele fez? Inclusive, as pessoas elas estavam, como a venda não era presencial, era virtual, era por telefone, as pessoas elas nem iam bem vestidas. As pessoas realmente estavam num aspecto péssimo. O que esse cara fez? Colocou lá na baia, no ponto de atendimento, um espelho, para a pessoa se ver. E as pessoas, quando elas se conectaram consigo mesmas e viram a maneira como elas estavam vendendo, elas falaram assim, poxa, nem eu compraria de mim mesmo. E as pessoas, quando elas se viram no espelho, e aí vamos fazer uma metáfora para o autoconhecimento, quando elas se viram, elas falam assim, poxa, eu posso fazer melhor. Deixa eu colocar um sorriso na voz, deixa eu colocar um sorriso no rosto, deixa eu me vestir de uma maneira que eu me sinta confiante, deixa eu imprimir na minha voz uma energia positiva, deixa eu colocar emoção nas minhas vendas, e isso certamente traz um resultado totalmente positivo. Então, se a venda é emocional, com qual emoção que você está indo para a venda? Você, gestor, como que você chega na empresa para fazer gestão do time, para liderar?
Então, eu acho que esse ponto, sabendo que emoção é algo contagiante, eu acredito que essa é a melhor dica. Se você quer contagiar o outro de maneira positiva nas vendas, olha para você, se olha no espelho, vê como que você está indo para um processo de negociação ou para a gestão de um time de vendas. Isso certamente vai te trazer um autoconhecimento e insight para você melhorar. Sem dúvida. E tu deu esse exemplo, né, mesmo sendo uma venda pelo telefone, para ver quanto que tu acredita nisso, vou até contar para o pessoal aqui, eu nunca vi o Vinícius perder uma venda. E quando a gente trabalhava junto, era desse formato de baias, e ele falava, ainda bem que o telefone tem fio, porque senão ele ia parar lá na rua, de tanto que ele andava, ele levantava, ficava em pé, vendendo, e coçava, e gesticulava, e sorria, e ele estava ali, parecia que a pessoa estava na frente dele, né, conversando, vendendo, e acabava fechando a venda. Então, colocava realmente aquela emoção, independente do outro não estar vendo, né? Tu tava como se tu conversava com a pessoa como se ela estivesse te vendo, né? Mesmo sendo pelo telefone. Então, colocava toda realmente essa emoção na venda e eu nunca vi o Vinícius perder uma venda, gente. Então, o que ele está falando é muito verdade. E é exatamente por conta da intenção, da energia que a gente imprime na nossa voz para que o outro seja contagiado positivamente. Então, isso é algo muito simples. E aí, você pode ter várias técnicas, a maneira como você está sentado, se você está numa posição mais ereta, se você está com uma energia, se você está se sentindo um pouco mais confiante, ou então se você está com o rosto mais curvado, se você está com aspecto negativo, se você teve um final de semana ruim, isso certamente vai impactar. Eu estou falando de algo que é muito óbvio, é muito claro, mas se a pessoa não consegue entender isso e fazer isso gerar novos comportamentos, isso aí impacta demais no processo de vendas. Sem dúvida, né? E é uma coisa tão simples, né? Que depende só da gente controlar, né? A forma como a gente vai lidar com o nosso dia a dia, a forma como a gente vai se arrumar, a forma como nós vamos nos comportar. É uma coisa simples, né? Que não depende do outro, não depende de estrutura física, não depende de nada, depende só da gente. Então é algo que a gente pode colocar em prática já a partir de hoje, né? A partir de amanhã, quando for trabalhar, já mudar essa energia e ver aí o resultado que vai ter com essa dica aí que o Vinícius deixou pra gente, né? E trabalhar exatamente isso, impacta. né? A inteligência emocional é a pessoa ter técnicas, ter ferramentas, ter um conhecimento para conseguir lidar com as emoções. É conseguir lidar, inclusive, com a emoção do cliente. Às vezes um cliente atende no telefone e ele está totalmente com uma energia baixa. E aí não estou falando que é para você chegar e já colocar energia e tanana. Não, primeiro faz um rapport, entende? Tem empatia, se conecte, às vezes até com a dor do cliente, e depois vai trazendo ele para um tom de voz mais animado e a pessoa vai se conectando. Então é você ter uma inteligência até mesmo para fazer rapport, para se conectar e ter empatia com o cliente. Exatamente, né? Se conectar com as pessoas, entender essas necessidades, né? Então, Vinícius, eu tenho certeza que quem acompanhou aqui, eu vi o pessoal comentando algumas coisas aqui, então tenho certeza que quem acompanhou aprendeu muito. Eu brinco, né? Como eu sou compartilhadora, não sou egoísta, eu sempre deixo a live salva aqui, então ela fica salva aqui por 24 horas, porque às vezes as pessoas não conseguiram conectar aqui nesse horário que nós estávamos, né? Vai assistir mais tarde ou vai assistir amanhã, então ela fica salva aqui por 24 horas no Instagram da Vivência, para quem quiser assistir, para quem quiser rever, né? Até o Mário, que trabalha comigo, ele está atendendo uma cliente ainda, e aí ele já mandou um WhatsApp, não vou conseguir entrar na live, eu ainda estou atendendo. Aí eu falei, não, fica tranquilo, tu assiste amanhã, tu assiste mais tarde, né? Então, porque eu disse para ele que ele era obrigado a assistir, que ele trabalha com vendas. Eu falei, então é obrigado a assistir a live de hoje. Então, ele estava lá, estava atendendo uma cliente, atendendo uma coach. Então, assim, é importante, né, o conteúdo que você passou. Então, quem não entrou agora, pode mandar o convite, pode compartilhar essa live com outras pessoas que trabalham com vendas, que trabalham com negociação, que trabalham com gestão de equipes. Que eu acho que tem muita dica simples, né, mas muito valiosa, que a gente colocando em prática vai ter um resultado extremamente importante, né? Seja na sua vida profissional, seja nas suas vendas, seja com seu relacionamento com a equipe, né? E é isso que eu quero trazer aqui, ó. A mãe tá sempre online nas minhas lives, ó.
Então é importante, né, que a gente saiba lidar, né, muito bem com as emoções. Hoje a Vivência aqui em Anápolis, ela é conhecida como uma empresa de gestão emocional. Os nossos produtos são voltados, nossos serviços, né, são voltados para a inteligência emocional. E porque eu acredito que a gente tendo a inteligência emocional, a gente consegue, né, ter sucesso em qualquer área da vida, né? A gente consegue controlar isso e consegue administrar qualquer área da nossa vida. Então é isso que eu tenho pregado sempre com as pessoas que passam por lá, né, com as pessoas que estão buscando se desenvolver. Né? É olhar para si, se conhecer e aprender a gerenciar isso, né, para ter um sucesso aí, em qual seja a área que ela esteja buscando a melhoria na vida. Né? E às vezes elas até se surpreendem, acham que eles precisam melhorar no trabalho, mas começam a perceber que estão melhorando em casa, né? Então, porque a inteligência emocional trabalha a gente, né? Então é muito importante isso. Vinícius, muito obrigada. Fiquei assim, feliz demais por você ter aceitado o nosso convite de participar dessa live, de bater esse papo, de trazer um pouquinho de conhecimento. Eu sempre indico o teu Instagram aí para todo mundo, quando fala para mim, trabalho com negócio, trabalho com venda, eu falo, tem que seguir o Vinícius, tem que seguir o Vinícius. Eu indico para todo mundo, porque é um conteúdo que você compartilha, às vezes umas dicas que você dá ali no dia a dia, faz uns videozinhos rapidinho, mas são dicas muito valiosas que a gente aprende mesmo. Né? Eu sou muito grata por você ter passado aí pela minha vida e ter me ensinado o que eu sei hoje sobre venda, sobre gerir pessoas, né? Porque eu também tenho uma equipe. Então, eu vou aprendendo sempre contigo para a gente ir melhorando e crescendo sempre. Então, muito, muito obrigada por essa noite aqui, por esse bate-papo com a gente, por ter compartilhado com a gente esse conhecimento. Eu que agradeço você pelo convite, Aline. É sempre bom a gente ter nossas trocas. Faz tempo que a gente não batia um papo, né? Então, a gente sempre está nessa correria aí. Então, a gente já teve a oportunidade de trabalhar 2 anos juntos e eu lembro que um ponto que era o seu principal ponto forte, assim, ó, disparado, era a inteligência emocional, que é exatamente o que você propaga, o que você proporciona para as pessoas que passam pela vivência. Então, você de fato é uma especialista nesse assunto, porque trabalhava essa inteligência emocional no processo de vendas, inclusive, né, tanto no processo de vendas quanto na gestão da sua própria carreira, né, trabalhando naquele momento. Não era um trabalho que estava de acordo, vamos dizer assim, com o que você mais gostava de fazer. Né? Você sempre foi a pessoa mais voltada para o desenvolvimento humano, para treinamento, que é exatamente o que você faz hoje. Então, você utilizava a inteligência emocional com você mesma. Né? Então, eu acho que você é uma super especialista aí no assunto. Tenho certeza que você tem contribuído com a vida de muitas pessoas em Anápolis, em Goiânia, nas regiões, e agora futuramente online também, contribuindo aí. Online, em breve, com pessoas, sem dúvida, né? Eu vejo as pessoas que você já desenvolveu, né? A gente vê aí a Fernandinha, vai fazer a live e tal, ela comentou lá quando eu postei que ia ser contigo, né? Tá bem, tá tendo sucesso na sua área, tá desenvolvendo pessoas, tá trabalhando com vendas também, né? Desenvolvendo pessoas na área de vendas, e a Fernandinha era né? A top das vendas, né? A Ana Kátia também desenvolvendo pessoas, né? Trabalhando, viajando o Brasil inteiro. Cada vez que eu falo com ela, ela nunca está em Goiânia, ela está sempre viajando também e desenvolvendo pessoas. Então, são pessoas que passaram pelas tuas mãos, né? De se desenvolver contigo e hoje estão aí com sucesso, né? Nas suas carreiras, né? Nas suas áreas. Então, com certeza você é um líder inspirador aí, ensina as pessoas a crescerem, a buscarem mais. Muito obrigada, Vinícius. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço. E então, estamos junto, que você precisar aí, se vamos fazer mais lives, vamos conectar mais com as pessoas. E esse aí, galera, façam o treinamento de inteligência emocional da Aline, que esse treinamento é excepcional e vai te trazer muito conteúdo. E é um conteúdo prático, né, Aline? É um conteúdo para você, são ferramentas práticas para você ter inteligência emocional e conseguir aplicar esse conteúdo prático independente do contexto que está inserido. Ou durante um processo de vendas, ou durante um processo de gestão, de liderança, ou até um processo pessoal, né, familiar, amoroso e por aí vai, né? Sem dúvida, né? Com certeza, né? São 7 semanas, né? Então, assim, é um processo mesmo de desenvolvimento, né? Que as pessoas vão colocando em prática. Então, tá bom, Vinícius. Já ficamos aí 1 hora de live, senão o pessoal vai enjoar da nossa cara aqui, né? Muito obrigada. Valeu e até a próxima. Valeu e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.